Nessa videoaula, a gente vai trabalhar através da resolução de outros exemplos, abordaremos outras situações que fazem uso da distância entre dois pontos no plano cartesiano. O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar diz o seguinte: sabendo que o ponto P de coordenadas A e 3 é equidistante dos pontos A e B, sendo o ponto A de coordenadas 2 e 5 e o ponto B de coordenadas 3 e 4, obtenha a abscissa A do ponto P. Bem, a primeira coisa que a gente deve estar atento nessa questão é que essa palavra equidistante quer dizer distância igual. Então isso quer dizer que a distância do ponto P ao ponto A é a mesma distância do ponto P ao ponto B. O que a gente percebe? O x do ponto P é o valor de A, o y do ponto P é 3, o x do ponto A é 2, o y do A é 5, o x do B é 3, o y do B é 4. Identificados os valores, eu vou então aplicar a definição. Lembrando que equidistante quer dizer que a distância do ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B, eu vou então agora desenvolver a fórmula da distância entre dois pontos. Por exemplo, a distância do ponto P ao ponto A, ela é a raiz quadrada de xa menos xp ao quadrado mais ya menos yp ao quadrado. Ou seja, apenas coloquei a fórmula da distância do ponto P ao ponto A. Isso é igual a distância do ponto P ao ponto B vai ser o x do ponto B menos o x do ponto P ao quadrado mais o y do ponto B menos o y do ponto P ao quadrado também. Vamos então agora substituir os valores. O x do ponto A é 2 menos o x do ponto P é A, então vai ficar a raiz quadrada de 2 menos A ao quadrado, mais o y do ponto A é 5, menos o y do ponto P é 3 ao quadrado. Então 5 menos 3 ao quadrado. Isso é igual, do outro lado da igualdade, a raiz quadrada de o x do ponto B é 3 menos o x do ponto P é A ao quadrado, então 3 menos A ao quadrado, mais o y do ponto B é 4, menos o y do ponto P é 3, então 4 menos 3 ao quadrado. Bem, vamos então resolver o que está entre parênteses. Eu repeti aí o 2 menos A ao quadrado do primeiro parêntese, na primeira raiz, né? Mais 5 menos 3 dá 2 ao quadrado, igual, na segunda raiz eu repeti 3 menos A ao quadrado, mais 4 menos 3 dá 1 ao quadrado. Resolvendo agora as potências, né? É o que nós vamos fazer em seguida. 2 menos A ao quadrado, isso é um quadrado da diferença de dois termos. Eu pego o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes A dá 4A, mais o quadrado do segundo. A ao quadrado vai ficar ao quadrado. Mais 2 ao quadrado, que é 4. Isso na primeira raiz. Igual, na segunda raiz, 3 menos A ao quadrado, isso também é um quadrado da diferença de dois termos. Você faz do mesmo jeito. 3 ao quadrado, 9, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes A dá 6A, mais o quadrado do segundo, que é A ao quadrado. Tudo isso mais 1 ao quadrado, que é 1. Dentro da raiz dá para a gente juntar algumas coisas. Dá para a gente juntar na primeira raiz 4 mais 4 dá 8, e repete o menos 4A mais A ao quadrado, igual. Na segunda raiz dá para juntar 9 mais 1, que é 10. Então vai ficar 10 menos 6A mais A ao quadrado. Bem, a dúvida, e o que eu faço agora? Como nós temos raiz dos dois lados, nós vamos cancelar as raízes dos dois lados. Simplesmente cortar, que é equivalente a elevar ao quadrado dos dois lados para poder cancelar a raiz. Tanto faz de um jeito como de outro, vai dar a mesma coisa. Cancelando as raízes, sobra no primeiro membro 8 menos 4A mais A ao quadrado, igual no segundo membro 10 menos 6A mais A ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou cortar A ao quadrado com A ao quadrado e vou jogar a letra no começo e número no final. Então, no começo vai ficar menos 4A mais 6A, igual, no final fica 10 menos 8.
Bem, menos 4a mais 6a dá 2a, igual a 10 menos 8, que é 2. Se 2a é igual a 2, então a é 2 dividido por 2, portanto, o a é 1. Então, dessa forma, esse primeiro exemplo, ele pedia para a gente encontrar a abscissa do ponto P, para que o ponto P tivesse igual distância ao ponto A e ao ponto B. A gente conclui, então, que a abscissa do ponto P é A igual a 1. O segundo exemplo. Calcular o perímetro do triângulo cujos vértices são A, B e C. Primeiro vamos lembrar que o perímetro é a soma dos lados. Então nós queremos a soma dos 3 lados desse triângulo. Mas nós não sabemos ainda a medida dos lados. Bem, mas tem como calcular, como uma aplicação da distância entre 2 pontos. O lado AB, você calcula a distância do A até o B. O lado AC, você calcula a distância do A até o C. E o lado BC, você calcula a distância do B até o C. Tendo as 3 distâncias, você vai somar e assim obter o perímetro, né? Então, como eu falei, nós devemos calcular a medida de cada lado do triângulo e ao final somar esses valores para encontrar o perímetro. Bem, o x do ponto A é menos 1, o y do ponto A é menos 3, o x do ponto B é 6 e o y do ponto B é 1. Então, eu vou começar pela distância entre A e B, para calcular a medida do lado AB. Nós sabemos que a distância de A até B é a raiz quadrada do x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A ao quadrado. Substitua, essa distância vai ficar a raiz quadrada de, eu apenas substituo os valores dentro da raiz. O x do ponto B é 6, menos o x do ponto A é menos 1. Então vai ficar menos 1, para não juntar os sinais, coloquei o menos 1 entre parênteses. Ao quadrado, mais o y do ponto B é 1, menos o y do ponto A é menos 3. Também entre parênteses, para não juntar sinais. Eu vou então agora trabalhar os sinais, menos com menos dá mais. Então a distância de A até B vai ficar a raiz quadrada de 6 mais 1 ao quadrado, mais 1 mais 3 ao quadrado. Vamos lembrar que 6 mais 1 dá 7 ao quadrado e que 1 mais 3 dá 4 ao quadrado. Resolvendo as potências, 7 ao quadrado é 49 e 4 ao quadrado é 16. Somando 49 com 16, 65. Então a distância de A até B, ou seja, a medida do lado AB, vale a raiz quadrada de 65. Como essa raiz ela é quebrada, eu vou deixar dessa forma mesmo para a gente não trabalhar com valor quebrado. Vamos então agora para o lado AC. Nós já sabemos que o x do ponto A é menos 1 e o y dele é menos 3. O x do ponto C é 2 e o y do ponto C é 5 negativo. Então vamos calcular a medida do lado AC, lembrando que a distância de A até C é a raiz quadrada do x do ponto C menos o x do ponto A ao quadrado, mais o y do ponto C menos o y do ponto A também ao quadrado. Vou substituir, daí fica que a distância de A até C vai ficar a raiz quadrada de o x do ponto C é 2 menos o x do ponto A é menos 1. E aquele detalhe, né, para não juntar sinal, coloco o menos 1 entre parênteses. Mais o y do ponto C é menos 5, menos o y do ponto A é menos 3. De novo, para não juntar sinal, coloco entre parênteses tudo isso ao quadrado. Vamos lembrar que menos e menos é mais, então a distância de A até C vai ficar a raiz quadrada de 2 mais 1 ao quadrado, mais menos 5 mais 3 ao quadrado. 2 mais 1 dá 3 ao quadrado, mais menos 5 mais 3 dá menos 2 ao quadrado. Bem, 3 ao quadrado é 9 e menos 5 ao... falei errado, né? 3 ao quadrado é 9, mais menos 2 ao quadrado é 4. E que 9 mais 4 é 13. Portanto, nós temos que a distância de A até C mede raiz quadrada de 13. Por fim, falta a gente então calcular a medida do lado BC. Sabemos que o x do ponto B é 6, o y do ponto B é 1,
O x do C é 2 e o y do C é menos 5. Então eu vou aplicar a fórmula da distância entre dois pontos para o ponto BC. Nós vamos ter que a distância de B até C é a raiz quadrada do x do C menos o x do B ao quadrado, mais o y do C menos o y do B ao quadrado. O x do C é 2 menos o x do B é 6, então 2 menos 6 ao quadrado, mais o y do C é menos 5, menos o y do B é 1 ao quadrado. Vamos resolver. 2 menos 6 dá menos 4 ao quadrado, menos 5 menos 1 dá menos 6 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16 positivo, e menos 6 ao quadrado é 36 positivo, porque o expoente é par. 16 mais 36 dá 52. Então, a distância de B até C é a raiz quadrada de 52. 52 não tem raiz exata, mas dá para a gente fatorar o 52 em 4 vezes 13. Então, nós vamos ter que a distância de B até C é a raiz quadrada de 4 vezes 13. A raiz quadrada de 4 é 2 e o 13 fica na raiz. Portanto, a distância de B até C é 2 raiz de 3. Acabou não, né? A questão pergunta qual é o perímetro. Vamos lembrar que o perímetro é a soma dos três lados. O lado AB mede raiz de 65, o lado AC mede raiz de 13, o lado BC mede 2 raiz de 13. Como o perímetro é a soma desses três lados, então nós vamos somar as três distâncias. Raiz de 65 mais raiz de 13 mais 3 raiz de 13. Aí só dá para a gente juntar as raízes de 13, né? Raiz de 13 mais 3 raiz de 13 vai dar 4 raiz de 13. Repete a raiz de 65. Então nós temos que o perímetro desse triângulo ele vale raiz de 65 mais 4 raiz de 13. Com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós trabalhamos a distância entre dois pontos no plano, aplicada a dois conceitos diferentes dos que a gente já havia trabalhado.